O hábito de ler a Bíblia não será para Deus nos amar mais ou menos. Então, o hábito de ler a Bíblia não será para Deus nos amar mais ou nos amar menos. Ele já nos ama de forma correta. Não tem algo que a gente faça para Deus amar a gente mais ou amar a gente menos. Ele nos ama. Porque Ele é amor. E Ele é o amor verdadeiro. Ele é amor. Então não tem como assim, Ele nos ama mais ou Ele nos ama menos porque eu fiz aquilo. Não, Ele nos ama. Ele nos ama. Ele é amor. Como Ele é justiça. E aí eu não vou pregar sobre isso. Ao ler a Bíblia todos os dias, se possível no mesmo horário, lembra quem que lia a Bíblia nos mesmos horários? Quem que lia e orava nos mesmos horários que nós falamos semana passada? Quem é? Os puritanos. Por que eles faziam isso, Tânia? Para criar o hábito. Então era o mesmo horário, mesmo dia, mesmo horário, todo dia no mesmo horário eles liam a Bíblia e oravam todo dia. Melhor é que a gente ore e depois leia a Bíblia. Lembra que eu falei sobre orar, mas depois dá um tempo para Deus falar com a gente? Lembra disso? Então é isso aí. Pessoal, deixa eu falar um negócio para você. Existem hábitos, Salomão, que nos prejudicam? Existem hábitos, Paulinho, que nos prejudicam? E se nos prejudica, por que a gente ainda está com ele? Se o hábito nos prejudica e prejudica a família, por que ainda nós estamos com ele? E nós temos que ver se esses hábitos que nós estamos mantendo na nossa tradição de família está mais nos atrapalhando ou mais nos ajudando. Tem muitos que o futebol não o chama, mas mesmo assim ele vai e não tem problema algum em ir. Futebol não chamou, mas ele vai, não tem problema algum. Agora ir para a casa de Deus. Mas por que vai mesmo sem ser chamado? Criou o hábito de estar naquele horário e naquele lugar. Ele criou o hábito de estar naquele horário e naquele lugar. E não precisa ninguém chamar. Pelo contrário, é capaz das pessoas falarem assim, não, cara, não precisa ir não. E ele vai, e ela vai. Por quê? Porque se tornou um hábito, e o hábito trouxe o desejo. O hábito de falar a verdade sempre vai trazer o desejo de falar o quê? De falar a verdade, cara. Às vezes, tem pessoas que não passam por isso. Mas você já passou por perigo de... Você que é casado, por perigos que você falou assim, cara, tem um perigo aqui morando. E muitos aqueles que não criaram o hábito de verificar o período, caíram no adultério. Por que o Billy Graham cria o hábito de não estar com mulher em lugar sozinho? Para ele criar o hábito, e aquele hábito trazer o desejo nele de buscar o que? A santificação. Então ele não entrava com mulher sozinho em lugar nenhum, por quê? Não entrava, por quê? Porque ele tinha um hábito, e aquele hábito o levava ao desejo da santificação. Agora, qual que é o nosso hábito? O nosso hábito vai nos levar para onde? Aí você vai falar assim, não, mas eu estou na igreja lá, eu adultero, nunca Deus revelou. Cara, não precisa Deus revelar não, Ele já sabe, Deus já sabe o que você faz nas suas horas de folga por aí. Deus já sabe. Você não está enganando ninguém aqui. A gente não vai enganar ninguém. E até que se a gente enganar alguém, quem que a gente não vai enganar? A Deus. Por quê? Porque uma hora Ele levanta o tapete. Ou sim ou não? Porque o diabo ele é bom para fazer, para nos incentivar. Fazer não, porque é a escolha nossa. A nos incentivar, a nos instigar a pecar. Mas quando a gente cai no pecado, o que ele faz? Ele mesmo que aguenta. Amém, gente? Vamos lá. Tem muitos... precisamos ter como hábito estar na igreja. Então todos em nossa casa terão o mesmo hábito. Somos o que repetimos e fazemos. Nós somos o que nós repetimos e fazemos. Nós somos o quê? O que nós repetimos. E o que nós repetimos é produto de um hábito. É fruto de um hábito o que nós repetimos. Então nós somos o que nós repetimos e o que nós fazemos diariamente. Nós somos isso. Agora a pergunta é, o que eu faço todos os dias e eu repito todos os dias? Porque é isso que nós somos. Eu não estou falando daquele pensamento que passa, sabe, Bessa? Sabe aquele pensamento que passa, Bessa? E você faz o quê? Você repreende.
Porque Lutero, né, não é versículo da Bíblia, que a Bíblia diz, não, Lutero dizia que o passarinho, ele voa na nossa cabeça, ele pode voar, o que ele não pode é fazer ninho. Então quando ele vai fazer ninho, a gente fala, aqui não. Eu não sou morada para isso, eu não sou morada para esses pensamentos, aqui não. Porque nós somos o que nós repetimos. Então se você repete mentira todo dia, você... Vocês lembram do testemunho sábado? O que a Yumi falou? Isso aí não é só Yumi, cada um aqui tinha um problema, né? Um mentia, o outro continua mentindo ainda, o outro fazia isso, o outro enganava, o outro... E aí, nós somos o que nós fazemos repetidamente, nós somos o que nós repetimos. Preste atenção em tudo o que faz, porque não é um ato isolado. Nós precisamos prestar atenção em tudo que nós fazemos, porque o que nós fazemos não é um ato isolado, mas por criar o hábito, na busca da excelência, ela não é apenas um ato, mas um estilo de vida. Nós precisamos prestar atenção em tudo que nós fazemos, porque o que nós fazemos não é um ato isolado, e nós precisamos o quê? Buscar a excelência no que nós fazemos. Buscar o quê? A excelência, e ter a excelência como estilo de vida. Você já percebeu que tem gente que tudo que ele faz, que ele põe a mão, Alan, tudo que ele põe a mão tem o quê? Excelência. Mas tem gente que tudo que ele põe a mão tem relaxo. Tem ou não tem, gente? Tudo que a pessoa põe a mão, fala assim, ó, põe na mão dessa pessoa, porque tudo que ela põe a mão, ela procura fazer o que, Bessa? Tudo com excelência. Seja pregar o Walter. É mentira ou verdade, gente? O Walter, se ele for pregar isso aqui, ó, ele vai pregar isso aqui, aí ele vai lá de longe, ele volta, ele olha, ele tal, aí ele prega de novo. Não, 1 milímetro, saiu 1/10 de milímetro, tá fora, que eu não consigo ver. Mas ele, porque trabalha com excelência, ele vem e ele repete, até a hora que ele fala assim, agora tá perfeito. Por quê? Porque esse hábito já criou o desejo dele agir assim, e aí o desejo virou um estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida no seu casamento? Qual é o seu estilo de vida na sua casa? Qual é o seu estilo de vida no trabalho? Chegar atrasado todo dia. Porque chegar atrasado todo dia no trabalho também vira um estilo de vida. Sim ou não? Vira. Um estilo de vida que o patrão não vai aceitar. Porque o patrão pode até aceitar 1 dia, 2 dias, mas ele não vai aceitar que isso seja um estilo de vida para você. Ele até aceita que seja para você, mas não aonde? Na empresa dele. Sim ou não, gente? Vamos lá. Conhece pessoa que tudo que faz com excelência? Eu acabei de falar de uma pessoa agora, que veio na minha mente. Que foi quem? O Walter. Mas tem outras pessoas aqui que faz tudo com excelência? Tem, cara. Tem gente que tudo que ele põe a mão é com excelência, mas tem gente que tudo que ele põe a mão é com relaxo. Ah, deixa assim mesmo, tá bom. É assim ou não é, gente? Então, qual que é o estilo de vida que nós queremos? Qual que é o estilo de vida que nós queremos para a nossa igreja? Qual que é? Qual que é o estilo de vida? Excelência ou relaxo? Então, gente, posso falar um negócio para você? É melhor a gente buscar a excelência como estilo de vida ou a gente levar a obra de Deus e a nossa vida com relaxo? Porque quem é relaxado vai ter o relaxo como estilo de vida. Mas quem é uma pessoa que gosta das coisas corretas, gosta das coisas certas, ele vai ter aquilo como estilo de vida. Por exemplo, eu falei para a Saraya agora no carro que eu estava vindo para cá, Pre, você entrou na polícia com as portas abertas e saiu, não, você entrou pela porta da frente e saiu pela porta da frente, né, filho? Por quê? Qual que é o estilo de vida dela? Fazer as coisas corretamente, cara. Então, este é o estilo de vida da minha esposa, que ela ficou lá durante 30 anos. 26 anos lá dentro de um lugar, procurando fazer as coisas de que forma? Com excelência. 26 anos, Bessa, não é 26 dias. Então, por quê? Mas aí, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando você começa a ter isso como estilo de vida, pode ser 26 anos, pode ser 5 anos, pode ser 1 ano, pode ser 1 mês, pode ser 1 dia. É seu estilo de vida. Então, olha que legal a gente começar a ter como um hábito, a gente ter um estilo de vida, um estilo de excelência. Vamos lá. Conhece também pessoas que tudo que faz tem por hábito de fazer de forma relaxada? Você conhece alguém que tudo que ele vai fazer é de forma relaxada? Eu acho que as pessoas que têm empresa conhecem gente assim lá no emprego.
Que tem gente que você fala assim, dá na mão dele que ele faz. Que é o cara que faz com excelência, quando o chefe precisa fazer 2, 3 missão, o que ele faz, Bessa? Passa para fulano de tal. E para o outro, não passa não que é relaxado, mas faz alguma coisa, mas não passa, porque excelência é com aquele ali. Então qual que é o estilo da nossa vida? Qual que é o estilo do nosso ministério? É ficar falando toda hora, eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não, eu tenho procurado santificação, eu tenho procurado me corrigir, eu sei o que eu preciso fazer, eu tenho procurado fazer. Eu tenho lutado, mas eu tenho procurado fazer. A gente não se conformar com um estilo de vida espiritual relaxado, mas um estilo espiritual de excelência. É assim que a gente tem que se comportar como cristão. Excelência. Amém? É fácil? Porque se fosse fácil, todo mundo seria excelente no que faz. Por isso não é fácil. Mas é prazeroso, não é, gente? Então assim, o que é legal é você saber que você fez com excelência. É que você exercita o teu papel de marido com excelência. E a excelência virou o quê? Um estilo de vida. Começando a queimar aqui. Um estilo de vida. Então tudo que você vai colocar a mão, você pensa no que, Gil? Na excelência. Vai fazer o lanche para as crianças aqui, os adolescentes de sexta-feira, nossas crianças. O que você pensa? Vou fazer de qualquer jeito, corta esse pão aí logo. Não, tudo bonitinho, sabe? Tá ali a mesinha preparada, tudo bonitinho. Por quê? Porque a gente quer ter excelência no que a gente faz. Porque este é um estilo de vida, não é uma obrigação. É um estilo de vida que está incorporado, que está interiorizado aonde? Na gente. Amém? Se a gente agir sempre de maneira rude, olha que interessante. Se a gente agir sempre de maneira rude com os outros, a grosseria se tornará um estilo de vida. Muda a transparência. Porque, gente, se a gente agir sempre da mesma forma, rude, vira um estilo de vida, gente. A gente só sabe falar daquela maneira, tratar as pessoas daquela maneira. E a gente vai entender que isso é certo para nós. Por quê? Porque já virou um estilo de vida. E é um hábito ruim. Porque a gente não precisa ser grosseiro para falar as verdades. A gente não precisa gritar para falar a verdade. A gente não precisa exaltar a voz para falar a verdade. E está aqui, gente, uma pessoa que lutou muito contra isso. Que luta até hoje. Porque eu estou procurando melhorar também. Esses dias eu tenho procurado melhorar. Então as pessoas vêm conversar, eu respiro, né? A respiraçãozinha de... né? E vou e converso mais com calma. Por quê? Porque assim, às vezes nós enfrentamos tantos problemas, Bessa, tantos problemas, e aí a gente pega o 12º problema, e aí a gente já está com a cabeça quente, a gente acaba sendo rude, mas não por causa daquela 12ª pessoa, por causa da primeira. E aí a gente desconta em quem? Quem chegou por último. Então, nós temos que melhorar a nossa vida para que a nossa vida não seja uma vida com o estilo de ser uma pessoa rude. Porque isso vai se tornar parte do nosso caráter. Então, toda vez a gente vai falar de forma rude, não, essa pessoa é assim mesmo, não é assim, Valone? Essa pessoa é assim mesmo, deixa ele, deixa ela. Cara, não é assim, não pode ser. Verdade ou mentira, gente? Tem muitas coisas que mudaram na minha vida, sabe por quê, gente? Porque a Sarai começou a não aceitar. Porque se a Sarai, que mora comigo, aceitar, eu começo a ter aquilo como estilo de vida na família. Ela não pode aceitar. E quando ela não aceita aquilo, é o bem para toda a família. Porque nem todo mundo aceita. E aí, às vezes, nós criamos aquilo como estilo de vida e a gente acha que é normal a maneira que nós estamos agindo. E aí não é. Mas como que ele vai saber que não é um estilo apropriado para dentro da casa se a pessoa que mora com ele não fala? Quantas vezes, Paulinho, nós vamos resolver um problema e a gente cai para discussão, para ofensa? Quantas vezes? Aí depois que... gente, olha, é tão legal eu ter ouvido isso aqui. Aí depois a gente descobre, depois de toda a confusão, que a gente poderia ter resolvido de que forma? De uma forma que todo mundo sairia se amando, que todo mundo sairia como? Se respeitando, que todo mundo sairia falando a verdade um para o outro, mas não de forma rude. Agora eu te pergunto, a verdade pode ser falada na ignorância, mas a verdade pode ser falada também com uma calma. Agora, qual é o efeito maior? A calma ou a ignorância?
Aí calma, cara. Porque você vai falar as mesmas verdades, mas de maneira diferente. E aí, às vezes, a pessoa aceita muito mais. Recebe muito mais dentro do coração. Mas você não vai deixar de falar. Está entendendo, gente? O que a gente confunde é, não, para deixar tudo bem, eu deixo de falar. Não, você está fazendo errado. Eu estou fazendo errado. Porque se a pessoa tem aquilo como estilo de vida, nós precisamos informar para ele que o estilo da vida dele não condiz com o estilo da vida que nós queremos na nossa casa. E podemos falar como? Com calma. Porque eles entendem que ali não é uma guerra, que ali é uma competição sadia. Então, quando a gente discute com os nossos familiares, parece que é uma guerra, não parece? Não parece que é uma guerra? Mas deveria ser o quê? Algo sadio, que é para o bem de toda a família. Não pode se tornar uma guerra, o que é bom para toda a família. Amém, gente? Vamos lá. Se agimos com generosidade, de forma contínua, em relação às outras pessoas, a bondade se tornará parte do nosso caráter. Quando a gente age com generosidade com as outras pessoas, a bondade passa a pertencer ao nosso caráter. Não quer dizer, pessoal, que você vai ver as coisas... Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então agora eu tenho que ver tudo errado e eu fico lá de boa. Não, nada disso que eu estou falando. Você vai falar, mas com bondade. O que você faria? O que você falaria agressivamente? Você vai falar como, o Avalone? Com bondade. O que você faz comigo? Pelão, eu te amo. Pelão, não vivo sem você. Né? Então assim, a gente vai conversando com o outro, mas a gente sabe que aquela conversa começa no amor e termina no amor e respeito. Começa no amor e no respeito e termina no amor e no respeito. Vamos lá. Portanto, precisamos tomar cuidado com a forma que agimos, porque os hábitos vai firmar o desejo do ser. Os hábitos vai firmar o desejo do ser. Os hábitos vai firmar o desejo do quê? Eu sou isso. E aí, o eu sou isso, e muitas vezes errado, vai fazer parte do nosso caráter, vai fazer parte do nosso desejo e vai fazer parte do nosso estilo de vida. Por quê, gente? 10, 20 pessoas estão falando, cara, você está errado, mas somente ele está falando o quê? Ô, Juliana, eu estou certo. Todo mundo que está ao redor está falando, está errado, e somente ele está falando, ou ela, né? Está falando que está certo. Por quê? Porque isso já virou um estilo, Caio, de vida. Então nós temos que parar para perguntar quais são os nossos hábitos. O que virou estilo de vida para mim que eu não estou conseguindo enxergar, mas as outras estão. Os hábitos desenvolvem sim caráter. Tem pessoas que sacrificam gente, esse estudo hoje vai ser muito importante. Tem pessoas que sacrificam a família a fim de se dar bem profissionalmente. Tem pessoas que sacrificam a família a fim de se dar bem profissionalmente. Mas que forma que é o sacrifício da família? O problema não é trabalhar. O problema é que tudo que você sacrifica vai ter um preço mais tarde, cara. Sabe, então tem gente que sacrifica a família para se dar bem profissionalmente. Ele criou o hábito tão perverso de colocar seu emprego acima da família. Por que é um hábito perverso? Porque você já não tem mais tempo para a família. Porque você já não tem mais tempo de qualidade com a família. Por quê? Porque o seu tempo ele é todo voltado para a sua atividade profissional. E tudo que é muito, tudo que é muito, tudo que é muito, tudo que é muito é prejudicial. Vai virar sacrificial. E tem coisas que não é legal você sacrificar. Uma delas é a família, porque primeiro é Deus. Mas depois vem a sua família. Entendeu? Então assim, como que você vai sacrificar algo que Deus te deu porque você não consegue ter tempo de qualidade com a tua família? Hein? E quantas pessoas que estão trabalhando que não tem tempo de qualidade mais para a família? Por quê? Porque já sacrificou a família em prol do quê? Da sua atividade profissional. Tem gente que só faz o quê, Paulinho? Só trabalha. E quando ele está em casa, de folga no sábado e domingo, ele está fazendo o quê? Trabalhando. E quando ele não está trabalhando em casa, ele está falando do quê? De trabalho. Isso é sacrifício. Isso é você sacrificar a tua família, porque na tua folga você deveria falar de outra coisa, ou chegar e falar assim, hoje eu tirei o dia, tá aqui o dia hoje, sábado e domingo, eu não falo nada de trabalho. De segunda a sexta eu falo tudo de trabalho, mas de sábado e domingo eu faço o quê, Paulinho?
Nada de trabalho. Porque até Deus fez o que no sétimo dia? Descansou. Então hoje é o meu descanso com a pessoa mais importante para mim. Porque não adianta você ter trabalho e destruir a tua família. Certo ou errado? Certo. Eu tenho que ter tempo de qualidade para a família. Eu saio e gasto o que eu não tenho para gastar. Tá certo isso? Não, porque eu tive tempo com a minha família lá, porque eu tive que mudar isso, eu tive tempo com a minha família, as pessoas iam para a praia, a minha família ia para a praia, a gente ficava onde, Pri? Em casa. As filhas choravam, falavam, filha, não chora não, a gente não tem dinheiro agora, uma hora a gente vai, mas agora é o momento da gente curtir em casa, porque as pessoas pensam que tempo de qualidade é passeando por aí. Às vezes o seu tempo de qualidade é ligar a televisão junto com os teus filhos, com a tua esposa e assistir um filme da Netflix. Sabe, vamos assistir uma coisa. Por exemplo, essa semana eu fui no shopping com a Sarai. E aí nós demos uma volta lá, lembra? Uma volta no shopping. E foi gostoso pra caramba. Eu falei assim, hoje foi um dia muito bom pra mim. Eu falei pra elas, né? Eu quero repetir. Aí eu falei, vamos no cinema pra ver se a gente assiste um filme. Aí não tem um filme que presta, cara. É Toy Story. É bom, Luciano? É bom? Mas assim, sabe, você vai no cinema. Se você não tem dinheiro pra ir pro cinema, Paulinho, você faz o quê? Assiste em casa. Assiste em casa, cara. Sabe? Mas assim, tempo de qualidade. Sabe o que o pastor Daniel ensinava na época? Se você não tem dinheiro para ir lá gastar, vai no Mac, compra uma casquinha, vai a pé, compra uma casquinha e volta de mão dada, chupando lá a casquinha. Ah, que delícia, maravilha. Porque quem não tem dinheiro, uma casquinha é o quê? É algo maravilhoso. O que a gente não pode é pôr dívida em cima de dívida. Por quê? Porque esse estilo de vida vai destruir quem? A família. Porque família endividada acontece o quê, Paulinho? Nervoso na porta. Família endividada é briga na porta. Porque você vai precisar de um dinheiro, você vai precisar... Não tem, porque se endividou. Então assim, até para você curtir o momento em família, a gente precisa pensar no que a gente pode, o que a gente não pode. Mas o que vai levar, o que vai pesar aí é o estilo de vida da pessoa. Porque tem gente, e eu fui assim já, que eu estava devendo no cartão, no cheque especial, Paulinho. Cheque especial, que é o juros é pouco, né, Diego? O juros do cheque especial do cartão é pouco, né? Pagar o rotativo é pouco, né? Então aí, não, vamos fazer o seguinte, a gente tem que ir para praia, vamos, a gente coloca no cartão e a gente se vira depois. Peraí, como se vira depois? Gente, a gente não fala para a dívida se vira depois, porque ela vai cair aonde? No nosso bolso. A dívida é que nem o Avalone faz lá. Como que é, Dani? É a planilha dele, isso aqui eu não posso. Isso aqui, Pelão, eu só posso mês que vem. Por quê? Pô, cara, só mês que vem? É só mês que vem. Por quê? Por causa do meu orçamento. Assim age o pai de família sensato, cara. Você acha que eu não queria curtir por aí? Às vezes que eu tinha... Claro que eu queria. Só que é o seguinte, cara, tem hora que dá. Tem hora que dá e tem hora que não dá. Mas você aproveitar o tempo em família não tem a ver com gastos financeiros. Você vai no horto, cara, você vê lá um monte de boliviano. Um monte de parente da Lisandra. Os parentes da Lisandra estão tudo lá. E sabe como que eles curtem em família? Eles pegam uma bola, eles jogam bola, isso aqui. Outro dia nós fomos lá, não foi, Josi? No horto, não fomos, Josi? Foi a Josi, foi essa menina que nós colocamos pedra dentro das bolsas delas. Sabe? E fomos lá, fizemos lanche, comemos lá com o pessoal da igreja, comemos junto e tal. Lá no horto, cara. E saímos de lá, curtimos o dia. Agora, vai ter hora que vai dar para ir no Coco Bambu? Vai. Vai ter hora que vai dar para ir não sei aonde? Vai. Tem hora que dá para ir para mais longe ainda? Dá. Mas aí, dá para ir? Não dá, nós vamos curtir. De qualquer maneira, nós vamos ter um tempo de qualidade. Mas nós vamos agora ver qual que é o tempo de qualidade que cabe no nosso bolso. E tempo de qualidade não tem que ver com dinheiro, tem a ver com estilo de vida. Porque, gente, às vezes a Sara fala assim, eu quero ficar deitadinho aqui no sofá. Cara, é um tempo de qualidade. Ficou aonde, Salomão? Deitado no sofá. Fazendo o quê? Nada. Porque também, você ter um tempo de qualidade, Paulinho, é você sentar no sofá e não fazer nada. Você olha para sua mulher, tá lá não fazendo nada. Aí olha para o outro, também tá fazendo nada. Sábado e domingo, né, gente? Claro. Tá olhando para o marido, também tá fazendo nada. Sabe? Aí, quer dizer, é também um tempo de qualidade, cara. Por que a gente entende tempo de qualidade que fica saindo gastando por aí? Porque está errado o nosso estilo de vida. Vocês estão entendendo isso, gente? Vamos embora.
Devemos trabalhar e nos esforçar, mas nunca ter como hábito negligenciar o tempo de qualidade. Com quem? Com a nossa família. Pessoal, presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Presta muita atenção nisso. Se os dois têm um estilo de vida que não reserva tempo para ter qualidade de vida de família, na família, essa família está propensa a acontecer o que com ela? Se deteriorar até a hora que ninguém aguenta mais ninguém. Agora, põe lá para isso, se tá os dois lá, mas um entende que é o estilo de vida, de tempo de qualidade, eu vou falar, cara, não precisamos sair para lá. Não sair para lá não, vamos ficar aqui de boa. Sabe, hoje o nosso orçamento está pedindo isso, mas amanhã a gente vai. Alguém nessa família tem que ser o quê? Sensata, cara. Sim ou não? E isso não mata ninguém. Pelo contrário, isso vai trazer o quê? Bênção para a tua casa. Estilo de vida apropriado. Então, assim, eu falei para a Sara, né? Quando a gente vai sair, eu percebo que a Emily, quando a gente fala assim, vai lá, filha, pega o cartão, vai ali naquela loja ali, e a gente dá para ela pagar, ela gosta, ela fica feliz, ela gosta. Ela gosta, ela fica feliz. Outro dia ela foi sair com a... Ela foi sair com a Dani, nós estávamos falando outro dia. Ela foi sair com a Dani, não sei com quem. Aí ela pediu suco. A Dani falou assim, quem vai pagar? Foi você, a Rebeca, que falou, quem vai pagar isso daí? Ela tirou o cartãozinho e falou assim, tá aqui. Só que ela tem que aprender que vai ter vezes que ela vai tirar o cartãozinho e vai falar, tá aqui. Mas vai ter vezes... Então, por isso que ela tem que ter como estilo de vida que não é o gastar que traz um tempo apropriado para a família, mas é o estar junto. Às vezes, cara, eu gosto de ficar junto com o pessoal, e às vezes a gente vai lá, não é o caso do caixa, porque o caixa, ele pode tomar café, almoçar, a gente fala, caixa, vai ter um churrasco, toma café, almoça e você vem. Mas, gente, não adianta, ele vai comer pelo menos uns 3 quilos de carne. Então, o caixa está cortado do nosso churrasco, né? Porque não dá, mano. Entendeu? Mas assim, cara, às vezes a gente fica em família ali, sabe? A Jéssica e o Arthur, eles compraram uma churrasqueirinha, né? Ele não gosta de carne, mas ele faz um esforço, comprou uma churrasqueirinha assim. E aí ele chega do serviço, Salomão, ele acende a churrasqueirinha, coloca lá 2 picanhas para ele e para a Jéssica, eles comem, e aí, cara, qualidade de vida para os dois. Sabe? Só os dois. Por que não, cara? Por que não? Então a gente tem que entender que qualidade da vida não é gastança, qualidade com a família não é gastança, mas é qualidade. Qualidade do tempo que você vai estar com ela. Por exemplo, eu liguei pro Beleza, eu estava no shopping, liguei para ele, Beleza, eu falei, Beleza, descer, né? Beleza, desce aí, precisa almoçar com a gente. Não, eu estou em reunião. Eu falei, então deixa quieto. Mas a gente gosta de estar junto com as pessoas. Por exemplo, Bess, vocês foram no cinema ontem? Foi gostoso? Gastou muito? Milhões? Não. Mas não é um tempo de qualidade para vocês? É importante isso ou não? Para afinidade, pra essa importância de ser amigo, sabe, cara, de ter amizade, quando você sabe que você precisar daquela pessoa está presente. Então não tem nada a ver com gastança, tem a ver com qualidade de tempo. Às vezes, a Sarai vai estar limpando a casa e eu estou ali conversando. Hoje ela está, às vezes ela está limpando a casa, varrendo lá, eu paro ela, quero abraçar ela, e aí ela fala assim, porque ela quer sair do abraço para poder varrer. Eu falo, não, primeiro você vai falar uma coisa para mim. Hoje eu fiz isso, né? Você vai falar uma coisa para mim. Aí ela falou assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu falei assim, larga de ser religiosa. Eu quero falar para mim, né? O Senhor é meu pastor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Sabe, cara? Qual que é o tempo de qualidade pro Gustavo, Rebeca? Seu esposo, ele entende como tempo de qualidade. Às vezes é você ficar ali no sofá e ele está passando ali e mexendo com você, brincando com você. É o tempo de qualidade, cara. Por que a gente entende que tempo de qualidade é sair para gastar pra caramba? Pode sair para gastar pra caramba também? Pode, se a gente tiver para gastar. Salomão, sempre a gente tem para gastar? Não, mas se a gente não tem um estilo de vida de saber o que é qualidade de tempo junto, a gente acha que qualidade é sair para gastar. Cara, você pode gastar? Pode. Você quer dar um presente para alguém, você pode gastar? Cabe no seu orçamento? Gaste. Mas se não cabe no teu orçamento? O que é qualidade de vida? O que é qualidade de relacionamento? O que é qualidade de relacionamento, gente?
Porque se qualidade de relacionamento fosse grana, todos os ricos estariam juntos. Pode falar para ele. Desligar o celular. Oxe, isso é fundamental. Né? Isso é fundamental. Isso é muito legal. Gente, posso falar um negócio para vocês? Ó, falar um negócio para vocês agora, de verdade que eu vou te falar. Eu me arrependo de uma coisa, de algumas coisas, mas de uma coisa principal que eu me arrependo é eu ter dado o celular para minha filha muito cedo. Porque uma coisa que eu acho legal no Dom, e eu só acho legal no Dom, é que o Dom até hoje não tem celular. E se o Dom não tem celular, ele faz o quê, Dani? Ele brinca. O Jair chega cansado, o Salomão do serviço, o Jair falou assim que ele chega cansado do serviço, o Dom já veio, ele bateu no portão, já pega a bola assim e fala assim, vai pai, toca aí. Aí o Jair fala assim, mano, eu tô pregado, eu tenho que brincar com esse moleque. E o Jair já é velho, papai, né, mano? Eu tenho que brincar com esse moleque. E ele, vai pai. E ele quer jogar basquete, ele quer jogar tudo. Por quê, cara? Porque ele não tem celular. Porque se tivesse celular, ele estaria ali, no celular o dia inteiro. Vocês não conseguem mais enxergar os filhos porque o celular tá na mão deles e é um hábito horrível. Mentira ou verdade? As pessoas... eu entrei no elevador, no Sonda, fui no Sonda, que agora estou indo no Sonda de madrugada. Eu entrei no elevador, aí um pai estava com um adolescente igual a Emily, assim. Aí, Salomão, aí, Bessa, o pai falou assim, você não sai dentro do quarto, cara. Que a menina foi falar alguma coisa com o pai, e o pai falou assim, você não sai dentro do quarto, meu. Você nem com a gente conversa mais, só fica nesse celular. Olha o que estão fazendo com a geração, cara. É dentro do quarto o dia inteiro no celular, não existe mais relacionamento, cara. Tempo de qualidade com a família, nem a mesa tem mais, o que acabou, tá acabando tudo. Então, a pior desgrama que a gente tem para fazer, hoje, o filho já sai do útero, o pai já tá com o celular. Vai, filho, vai, mexe no celular. É mentira ou verdade, gente? E no nosso tempo tinha isso? Não. No nosso tempo a gente conversava muito. Por quê? Porque nem luz tinha. Então a gente tinha que conversar. Sabe, cara? Não tinha nem... A televisão, a cor colorida minha era um plástico colorido, que era cabeça rosa, cabeça vermelha. Por quê? A gente gostava de conversar, cara. Imagine naquele tempo, a Yasmin nascendo naquele tempo. A Yasmin nascendo naquele tempo, que a conversa era fundamental. Imagine essa menina ia conversar tanto, o pai ia ter que falar assim, dá um tempo aí que agora é nós. Entendeu? Então, tempo de qualidade, cara, não tem nada a ver com gastança, cara. Nada a ver com gastança. Vamos lá. Aceitar um emprego bem remunerado, que nos afastaria da família, deveria causar em nós o sentimento de estar negligenciando o que tem de mais sagrado depois de Deus. Então aí, se aceita o trabalho, tudo bem, tem que trabalhar. Mas ele aceita um trabalho que vai tirar todo o tempo dele com... Aí o pessoal fala assim, então não vou trabalhar não, está falando que não tem que trabalhar, não é isso que eu estou falando não. O que eu estou falando é que você agora está num trabalho que você negligencia a tua família. Mas eu preciso trabalhar, quando um está se matando, é porque está tendo falha em alguma coisa aí. Porque se os dois equilibrar, eu quero ver se não dá. Se tem alguém trabalhando muito, tem alguém deixando de trabalhar. Estou certo ou errado, gente? Eu estou falando alguma besteira aqui? Eu trabalhei em 2 empregos, eu saía de um e entrava no outro. E a Sarai estava desempregada nessa época, então ela estava desempregada. Quando ela voltou a trabalhar, o que aconteceu? Nós equilibramos. Eu não tinha tempo mais para a família. Por quê? Porque eu tinha que sair de um trabalho e entrar no outro. Mas aí quando ela assumiu, aí quer dizer, hoje ajuda. O marido é o provedor, mas a mulher trabalhar hoje ajuda. E aí nós equilibramos. Por quê? Porque eu já não precisava ter 2 empregos. Porque se precisar ter 2 empregos, quem vai ter 2 empregos? A mulher ou o homem? É o homem, porque ao homem cabe o dever de ser o quê? O provedor da família. Por isso, mude o papo nos finais de semana. Gente, por favor, mude os papos no final de semana. Mude o papo, sabe por quê? Senão você vai ficar xarope, cara. Sabe, conversa sobre qualquer coisa que você goste, futebol, sobre o Messi, sobre o que você gosta de conversar, Paulinho? Sobre peixe. Sabe, ela conversa sobre cachorro, ela conversa sobre peixe. Você viu o cachorro? O João vai conversar sobre... O que você gosta de conversar, João? Futebol, sabe? Conversa com seu filho sobre futebol. Aí vai falar de cabelo domingo, velho. João, você já fez o cabelo? Já subiu lá para fazer o cabelo? Pai, eu quero cabelo de ninguém. Hoje eu quero bater papo furado com você. Porque eu quero um tempo de qualidade, sabe por quê? Porque daqui a pouco você morre, daqui a pouco você envelhece. E aí, tô botando já. Daqui a pouco você morre, envelhece... E não teve um tempo de qualidade. Porque
eu nunca tive um tempo de qualidade com meu pai. Por quê? Porque eram 3 igrejas e o trabalho dele. Eu nunca tive um tempo de qualidade. Cara, você vai se arrepender tanto, sabe? A gente se arrepende, Paulinho, quando a gente pensa assim, cara, passou um negócio pra você. Hoje eu vejo as pessoas me chamando assim, o senhor, tipo assim, o senhor vai fazer isso? Eu olho pro cara assim e falo assim, esse cara tem uns 40 anos. Uns 45 no mínimo. O cara tá me chamando de senhor, eu tô acabado, velho, tô velho mesmo. Entendeu? Por quê? Nós estamos envelhecendo, Paulinho. Mas até envelhecer, Paulinho, nós temos que envelhecer com qualidade, com excelência, com estilo de vida apropriado. Vamos envelhecer com estilo de vida apropriado. Eu gosto que os meninos vão lá em casa, eu gosto, mas eu gosto que conversa fiada. Agora a gente está conversando mais conversa fiada, né, Valone? Porque antigamente a gente ficava conversando de igreja, não era, Valone? E aí, não era, Gustavo? Aí o Gustavo falava assim, não, cara, você tem que parar de olhar para isso, não sei o quê. Pô, cara, a gente ficava conversando assuntos, Alan, que nos trazia o quê? Tristeza, velho. Porque o assunto acabava o quê? Na tristeza da semana. E o final de semana que a gente tinha em tempo de família, a gente tinha que trazer o quê? Alegria, cara. Pensamento, renovar os nossos pensamentos, renovar a nossa energia, sabe, cara? E como faz isso? Conversando coisas de qualidade, de excelência. E não é trampo, cara. Amém? Então, João, quando ele falar de trampo com você de domingo, você me liga. Eu vou falar assim, Paulinho, vai conversar de outra coisa. Aí não deixa eu te enganar não, sabe o que é, João? A trança de Sansão, os cabelos de Sansão, não deixa eu falar assim não, viu? Vamos lá. Quem aqui recusaria uma promoção ou uma boa grana para ter tempo de qualidade em família? Precisamos criar o hábito de trabalhar duro. Trabalhar o quê? Firme e duro. Nós vamos trabalhar de segunda a sexta, então nós vamos trabalhar. Segunda a sexta. Estudar de forma impecável, Rebeca. Estudar de forma impecável. Ela estuda, Gustavo? De forma impecável, mas ter em mente que o que ganharemos depois, se a gente perder a família, os filhos, não valeu a pena. Se a gente ficar trabalhando de uma forma que a gente, por isso, ou estudou, que perdeu a família, perdeu os filhos, valeu a pena? Não valeu a pena. Eu não estou falando para ser preguiçoso aqui não. Não estou falando para ser preguiçoso. O que eu estou falando é o seguinte, que tem coisas que não vale a pena, e aí não pode virar seu estilo de vida, abrir mão da sua família, por causa de trabalho, por causa de... Não pode. Você não pode abrir mão da sua família por causa dessas coisas. Não pode. Vamos lá. Quando começamos a praticar exercícios físicos, é fácil ou é difícil? Você que estava praticando lá, Jamile. É difícil, filha? Doía? Doía tudo? Dói, Pre? Hoje ela chegou lá, a senhora chega lá, parece que ela veio da guerra, velho. Hoje ela chegou em casa, eu fui falar para ela assim, vem aqui, Pre, vem aqui, senta aqui do meu ladinho lá. Não, deu tempo, lê de longe aí, lê de longe. Porque a bicha estava cansada, né? Então assim, não é fácil. Porque ninguém aqui nasce com o hábito de praticar exercícios físicos. Ninguém nasceu com o hábito. Mas esse hábito, nós vamos colocando ele como estilo de vida. Por exemplo, o Bessa falou assim, eu vou correr quantos quilômetros? Eu falei, Bessa, tem certeza, cara? Primeiro 42 quilômetros, eu vou de carro e já fico cansado de carro. E aí vai levar a bichinha ali, ó, a bichinha, a cara da bichinha. 42 quilômetros, cara. Mas aí... Isso faz, porque é o quê? Criou hábito. E esse hábito trouxe um estilo de vida. Qual que é o estilo de vida que a gente tem trazido para nossa família, para nossa casa? Tem prejudicado a gente? Qual que é o estilo de vida que a gente tem levado no nosso namoro, nossa amizade intencional? Tem prejudicado a gente? Qual que é o estilo de vida que você quer para tua casa? Tem prejudicado a gente?